Fala pessoal, sejam bem-vindos à Fraternidade, meu nome é André e eu vou passar aqui para vocês 5 filmes que você que é concurseiro deve assistir. Então vamos lá. A Teoria de Tudo. Esse filme biográfico narra a vida extraordinária do físico Stephen Hawking, destacando sua incrível jornada acadêmica e pessoal. Esse filme é legal, pessoal, para você que está começando a estudar no mundo do concurso, você vai ver a trajetória de quão brilhante o Stephen Hawking era. Você vai perceber a natureza, a atmosfera de como ele levava os estudos, de como ele era, aparentemente um cara legal. Então esse filme, ele aborda duas coisas que me chamaram a atenção nele. A primeira coisa é como ele, embora ele passou por aquela doença que paralisou todo o corpo dele e ele não conseguia se mexer, ele não desistiu dos estudos, ele não desistiu de prosseguir com as suas teorias. E o outro momento foi quando ele estava apresentando para os professores as suas teorias e os professores, passando, falando uma merda. E aí chegou ali, acho que foi na terceira, na quarta, ele falou assim, não, essa aqui eu gostei, essa aqui tá de parabéns. Olhou para ele e falou, essa tá de parabéns. Que seria hoje nada mais, nada menos do que a teoria do buraco negro. E aí você vê, o quão perseverante, um exemplo de resiliência ele era pra gente que está estudando, então a gente pode pegar esses exemplos sim. O segundo filme é A Procura da Felicidade. Esse filme é baseado em uma história real, esse drama, conta a luta de Chris Gardner, é um filme com Will Smith. Com determinação e perseverança, ele supera inúmeros desafios em sua busca por uma vida melhor através de uma carreira em finanças. Ele começou ali, com querendo vender aqueles equipamentos médicos, para as pessoas, não teve sucesso, não obteve sucesso, ele ali entra em uma corretora de finanças e ali tem um emprego, é muito legal. Duas partes que me chamam a atenção. A primeira é como ele entra, quando ele estava ali pintando ali todo sujo, ele estava pintando a parede, e ele entra para falar ali com os executivos ali, todo mundo arrumado, ele entra com confiança, e ele se destacou ali naquele momento ali, ele chega lá, pega na mão de todo mundo, fala, porra, confiança, velho, a gente precisa muito ter confiança quando a gente estiver fazendo nossas coisas, então a gente precisa incorporar esse espírito de confiança na gente. Quando a gente for fazer um simulado, uma prova, a gente tem que ir pra cima com tudo, como se fosse a gente um monstro gigante em cima da prova. Colocar na sua mente que você é bom, você tem que colocar isso na sua mente que você é bom, E outro momento é no finalzinho, quando ele consegue, ele se quebra todo ali, fica quase, se luta pra não chorar, ou ali aquele filme ali quebra as pernas da gente ali, sem jeito. É um filme muito bom, eu recomendo pra você que não assistiu. Muita gente já assistiu com certeza, mas se você não assistiu, corre e assiste lá, Procura da Felicidade com o Will Smith. É um filme top, excelente, vai te dar boas inspirações e com certeza vai fazer uma lagrimazinha cair do seu olho aí, O terceiro filme é Mãos Talentosas, com Cuba Gooding Jr. Esse filme conta a história de Ben Carson, de uma infância difícil em Detroit. Ele supera as adversidades e se torna um dos neurocirurgiões mais respeitados do mundo. O filme destaca sua dedicação, fé e a influência positiva da mãe na sua vida e na carreira dele. A importância com quem você anda, quem está te apoiando, isso é importante, velho. As pessoas têm que te apoiar. Uma das partes que mais me chama atenção no filme quando a mãe dele, trabalhando lá na casa daquele, tirando um serviço de doméstica lá, ele pergunta para aquele senhor lá assim, o senhor já leu todos esses livros? Ele fala assim, a maioria sim, já leu todos os livros. E aí ela percebeu, ela associou uma coisa, ela associou leitura com prosperidade. Então não é diferente, hoje você não vai poder ser uma pessoa bem sucedida, até vai, se você ir por alguns caminhos, uns e outros que existem na internet e tal, mas é indissociável, o caminho, ele se casa perfeitamente, leitura, conhecimento e prosperidade, certo? Eu ainda gosto de adicionar um outro elemento no meio ali, que é a nossa fé em Deus ali, mas fica para um outro vídeo. E aí ela sai correndo, vai lá para seus filhos e desliga a televisão, que os seus filhos delas estão assistindo a televisão e fala, a partir de hoje vocês vão ler, só vai saber de ler, leitura. E aí os meninos pegam e vão para a biblioteca e ali começa a sua jornada sobre a leitura, aumenta seu lexo gramatical, começa a ficar inteligente, e é o caminho de que tudo começa a dar certo. Lógico, o caminho do conhecimento ele começa a se abrir, as dificuldades continuam, não é flores a partir daquele momento, mas é o caminho correto para chegar até lá. E outro momento muito interessante, que é a imaginação que o menino, ele falou assim, mãe, eu consegui ver na história, o menino fala, mas eu sou burro.
eu sou burro, não consigo entender, não consigo ver a história. E aí a mãe chega pra ele e fala assim, conta uma história, né? Tem uma história lá do rato azul que ele precisa ler o texto e precisa visualizar o rato. É uma história de um rato azul, né, se eu não me engano. E aí ele começa a ler e na mente dele ele começa a visualizar a história toda do rato azul. E eu chamo a atenção para você disso aqui, que quando a gente está estudando, é importante que a gente trabalhe as outras percepções dos nossos sentidos. Então é chato quando a gente lê uma lei, né? Quando a gente lê uma lei seca assim tal, é chato, é difícil. Mas quando essa lei, você pega essa lei e transforma ela em uma história, você começa a trabalhar a sua imaginação, você começa a trabalhar a sua percepção, uma narração, um lugar, você começa até a sentir cheiro das coisas, começa a sentir ali aquele enredo, aquela narrativa, e ali aquilo fixa mais na nossa mente. Esse filme é um thriller, né? Acompanha a vida de um escritor fracassado que se torna um sucesso estrondoso, né? Após ele tomar uma droga experimental, né? O nome dele é Finch e tal. O filme, ele explora as consequências de ter habilidades cognitivas super-humanas, misturando ação e dilemas morais também. É um filme fictício, de ação, um filme fictício, né? Porém, é um filme bem legal porque o cara começa a tomar uma pílula lá, né? O NZT, e aquela pílula começa a dar super inteligência pra ele. O que é legal nesse filme? É legal a gente ver uma coisa desse tipo, porque a gente fica se imaginando, caramba, será que a gente pode... E hoje eu vou dizer uma coisa pra vocês, hoje a gente só consegue chegar, hoje a gente só chegou onde a gente chegou porque o cinema da indústria americana trabalhou muito com o que poderia ser possível. Então a gente tem que trabalhar com essa ficção. Eu sou totalmente a favor de que exista mesmo. Eu gosto muito de mentira no filme, então o filme, quando ele é mentiroso, pra mim, tá bom, tá ótimo, tá valendo. Por quê? Porque é a percepção de um dia chegar lá. Tem um filme, né, que não tem nada a ver com nossos filmes aqui, que se chama ali, da Marvel, né, o Iron Man, que é o Homem de Ferro. E aquele filme é 100% ficção, aquela máquina não existe. Só que por causa do filme, você já viu tanto de protótipo que a galera tá construindo hoje. Tem Franklin Zapata, tem a galera do Gravity que tá construindo pranchas voadoras. Inspiração no filme. Então, voltando pro nosso mundo do concurso, é isso aí. A gente tem que pegar o que tá lá em cima lá. Tem aquele filme Lucy, né, que é na mesma pegada, que usa 100% do cérebro. E a gente tem que tentar copiar, porque só assim a gente vai evoluir. Então, se for loucura o que eu tô falando aqui, deixa aí nos comentários aí, mas eu acho que a gente tem que evoluir mesmo aí, tem que estudar muito pra gente ser melhor do que qualquer pessoa já foi um dia. Essa é só a minha ideia, né? O quinto e último filme que eu vou deixar aqui pra vocês é um dos meus preferidos para quem é concurseiro tem que estudar, principalmente uma pessoa como eu que vai me identificar como mim. Talvez se você for um nerd na escola não vai dar, talvez você fala, mais ou menos esse filme, mas pra mim esse filme me identificou muito comigo, que se chama Gênio Indomável. Esse filme, né, ele centra-se em Will Hunt, é um jovem brilhante, mas problemático, que trabalha como zelador do MIT. Ele é descoberto por um professor lá e enfrenta desafios emocionais e intelectuais. Ele vai ser auxiliado por um terapeuta, né, que vai ajudar a entender seu potencial e enfrentar os seus traumas. Esse filme, ele é lindo, ele é demais, ele é o filme, né, com... como é que é o nome do cara? Como é o nome dele que ele faz lá, Identidade Born? É Matt Damon. Tem Ben Affleck lá no filme, tem... como é que é o nome do outro cara? Esqueci de novo, deixa eu pesquisar. Robin Williams. Poxa, esqueci o nome do Robin Williams. Esse filme, ele é assim, velho. O cara é super gênio, sabe tudo. O cara, ele sabe tudo. Só que é o cara do fundão. Sabe como é que é contraditório você ver um cara que é o cara do fundão, que não tá nem aí pra nada, que não liga pra nada, não liga pra estudo, não liga pra nada, e só tira 10, e só tira as melhores notas? Bom, eu era assim, eu confesso pra vocês que eu era assim no colégio, porque não é que eu não ligava pra nada, eu gostava de sentar no fundo, eu não gostava de assistir às aulas, né? Mas quando eu chegava em casa eu estudava. Gostava muito de estudar. Eu nunca consegui cagar pras aulas, sabe? Eu nunca consegui chegar pra prova e falar assim, vou marcar qualquer uma. Eu não consegui, eu nunca fui desse. Embora eu não gostava de estudar. Eu tinha que chegar em casa, eu tinha que estudar pra quando chegasse na prova, eu, pelo menos, ter uma nota razoável. E aí é o que eu fazia, eu me dedicava muito em casa. E ninguém via isso. E a galera só via a hora que eu tava lá no fundo perturbando, na hora que eu tava no fundo não estudando, quando eu ficava ali, não tava prestando atenção na aula. Então, o filme, ele retrata isso. O cara, ele sabe tudo. Tem uma hora lá mesmo que ele tá discutindo com os amigos lá, ele vai discutir, né? Ele é um cara brigão também,
E ele vai discutir lá com os caras que os caras iam tirado, né? Da faculdade, não sei o que e tal. E aí ele fala que o quanto ele pagou nos estudos lá, que ele gastou uma grana só pra saber o que ele poderia pagar por alguns dólares de multa na biblioteca. E de bônus eu quero deixar aqui pra vocês, né, o filme A Rede Social. A Rede Social é um filme que dramatiza a história da criação do Facebook e conta a história de Mark Zuckerberg. E o interessante é que nesse filme tem uma parte lá que o Mark, né, ele tá na aula e ele tá voando, não tá prestando atenção na aula, e o professor ele dá um problema matemático de computação para os alunos. O Mark não tá prestando atenção e sai. E quando ele sai, o professor fala assim, pode ir, Mark, a gente já teve pessoas mais brilhantes do que você e desistiu, né? Desprezando totalmente ali o protagonista do filme. E aí ele olha lá e fala bem assim, não, um bit referencial, um bit modificado, um bit válido e 5 bits de permissão. E sai. E aí o professor fica com cara de tacho porque tava certa a questão, né? E o que é legal nessa cena é justamente o seguinte, a forma como ele sabia e tava tipo... já tava além daquilo, é genial você poder chegar àquilo, então você é legal, e o que eu peguei pra mim naquele filme foi o seguinte, poxa, eu quero estudar pra eu chegar nesse nível, pra não precisar ficar pensando, quebrando cabeça com uma coisa que é muito fácil pra mim, tornar as coisas fáceis. E como é que a gente torna as coisas fáceis? Estudando, não tem por onde correr. Isso é o legal no filme, eu deixo de recomendação pra você também, além de conta bem, né, a história de como foi criado o Facebook, né, tem uma parte lá com o criador do Snapchat também, tem também lá outras partes legais. E aí eu deixo a rede social, beleza? Bom, então esses foram os 5 filmes que eu deixo pra você assistir, que é concurseiro. E se você gostou aqui, se inscreva no nosso canal, né? Dê um joinha pra gente aí e fique ligado pra mais conteúdos como esse. Valeu? Um abraço, tamo junto e tchau!